O Palmeiras ontem foi escrachado em campo. Não tem uma definição melhor. Foi humilhado e bem humilhado. Poucas vezes o Palmeiras foi tão humilhado na sua história. Não foi nem por 5-0, nem por 6, por 7, por 4. Não. Foi um simples 2-0. Mas foi o suficiente pra gente ver o quão esse time é medroso, covarde e bunda mole. E isso passa pelo técnico também. Um técnico que desde o começo do ano, não, na verdade desde o começo do ano não, desde o ano passado, um técnico que desde 2023 vem tendo decisões bem questionáveis à frente do Palmeiras e não pode ser cobrado de jeito nenhum. Senão os palmeirenses de verdade, a torcida certa do Palmeiras, os palmeirenses que viveram a fila, a torcida que não merece o time de 2012, fica bravinha com você. E até o próprio treinador também fica bravinho com você. Ou seja, decisões bem questionáveis desde o ano passado, como a insistência no Rony e o banco pro Endrick, a dobra de lateral e uma maldita formação com 3 zagueiros. Mas principalmente o desperdício do Endrick, que ficou claro na semifinal da Libertadores, onde o Palmeiras é humilhado em casa também, mas não futebolisticamente falando, moralmente falando. Aquela derrota pro Boca foi humilhante dentro de casa, humilhante. E aí todo mundo, ou alguns lúcidos, puderam ver o quão esse treinador prejudicou o Palmeiras com o Endrick no banco. Mas a gente não tá pra falar disso. A gente tá pra falar das decisões questionáveis dele. Ontem e desde 2023 até 2024 agora. A covardia desse time ontem foi pra acabar com o torcedor. Foi pro torcedor ter vergonha. Foi pro torcedor ter vergonha do que viu em campo. Porque uma coisa é você ser defensivo e outra coisa é você ser covarde. O Abel Ferreira ontem foi covarde. Covarde como poucas vezes eu vi um treinador de futebol ser. Porque o Criciúma, o Atlético Goianiense, esse até o Amazonas jogaram melhor contra o Flamengo lá no Maracanã do que o Palmeiras. O Palmeiras chutou 2 vezes no gol e uma delas não dá nem para ser considerado um chute no gol. A gente não acertou o gol do Flamengo, porque uma com a Aníbal foi pra fora e a outra do Flaco foi tão fraca que eu acho que eu nem considero chute. É diferente você ser defensivo e ser covarde, porque o Palmeiras do Abel ele nunca foi um time muito ofensivo, sempre foi um time mais reativo. Mas até nos seus tempos mais reativos, o Palmeiras do Abel pelo menos não era covarde. Se defendia porque era estratégia. Ontem a estratégia foi ser bunda mole. Ontem a estratégia foi falar pro Everton fazer cera com 1 minuto de jogo. 1 minuto de jogo o Everton já tava lá fazendo cera. O que? Tá com medo do Flamengo? Quer levar aquele 0-0 pra casa? Aí não deu certo. Não deu certo, porque é mais fácil você jogar a bola do que se retrancar por 90 minutos. É mais fácil você jogar a bola contra o Flamengo do que você ser covarde por 90 minutos. O time do Abel ele já ganhou sendo defensivo e muito defensivo, mas nunca foi covarde, daquele jeito não. E como já não bastasse a covardia do time, a principal jogada do Palmeiras foi chutão no Rony. Exatamente, o Palmeiras das poucas vezes que teve a bola no jogo se limitou a chutar pro camisa 10, na qual eu não vou me referir mais ao nome. Eu sei que eu me referi ao nome dele há 1 segundo atrás, mas a partir de hoje eu falo, não me refiro mais ao nome desse jogador aqui. Não me refiro. Inominável, presepeiro, humilhante ter ele como camisa 10 do meu time. Humilhante ver ele vestindo a mesma camisa 10 de Ademir da Guia. Já tá bom por aí. Já tá bom também. Já tá bom por aí, eu não preciso falar dos outros camisas 10 que o Palmeiras teve. Só de falar do Ademir da Guia você já percebe como é humilhante ter esse cara como o 10 do time. É uma humilhação completa. E foi mais humilhante ainda ver a única jogada do time do Palmeiras ser balão pra ele todo o jogo. Porque quando a gente tinha bola, a gente não trocava 3 passes. A gente tocava aqui, tocava pra lá, balão.
aqui. Aí o Everton vai cobrar o tiro de meta. E ele não ganhou uma de cabeça. Não ganhou uma. Porque ele também é o falso rápido. Eu acho que tem 4 anos que eu não vejo o Rony fazendo aquela jogada de velocidade. Eu acho que faz 4 anos que eu não vejo o Rony botar pra frente de alguém e ganhar na velocidade. Porque é isso que o comentarista, é isso que o Abel, é isso que todo mundo fala pra defender esse idiota como titular do Palmeiras. Não, ele é rápido. Ai, veja como ele é rápido. Nunca mais vi ele sendo rápido. Velocidade. Eu sou a velocidade. Nunca mais. Eu acho que nem ele sabe a última vez que ele foi rápido. E mais uma vez, né? O nosso querido atleta inominável, que veste a camisa 10, tentou fazer uma bicicleta, com o Palmeiras já perdendo. Eu não lembro se era 1 a 0 ou 2 a 0, mas o Palmeiras já perdendo no Maracanã lotado, sendo humilhado pelo Flamengo. Ele tenta uma bicicleta. Errou de novo. Nem errou, a bola nem chegou. Esse maluco é tão idiota que a bola nem chega, ele já tá dando pulo já. A bola nem chega nele, ele já tá no chão, porque ele tentou a bicicleta 2 minutos antes. É um abobado, cara, é um abobado. E a culpa dele ser assim é do próprio treinador, porque eu nunca vi uma mísera reclamação sobre essa conduta antiprofissional do camisa 10. Nunca vi. Nunca vi. Agora, pra falar do jogador da base que fez não sei o que, do cara que tentou dar chapéu, ele é leão. Mas agora pra criticar o camisa 10 dele, que o camisa 10 é do treinador, não é do Palmeiras nem da torcida. Dos palmeirenses de verdade ele pode ser o camisa 10, mas da torcida lúcida ele não é, e nunca foi. E eu nunca vi o treinador reclamar, eu nunca vi ele tecer o mínimo de críticas ao camisa 10 por essa conduta dele. Ou seja, tem seus preferidos e fica nítido, porque o camisa 10 ele joga os 90 minutos contra o Vitória e joga não joga 90 minutos contra o Flamengo, mas perto disso. Perto disso. Ou seja, não dá pra cobrar que o time melhore com esse cara em campo. Não dá, cara. Não dá, porque você tem no banco o cara que... Imagina você faz 17 gols na temporada, é o artilheiro da temporada. E no jogo mais importante você é banco para um quadrúpede, para um jegue, para um atleta que tem um QI de ostra. O cara tem... Se o Palmeiras é um clube sério, o inominável é demitido no vestiário ontem. Se o Palmeiras é um clube sério, o inominável fica lá no Rio de Janeiro para assinar com o Bangu, porque é isso que ele vai conseguir depois do Palmeiras. Todo respeito ao Bangu, que não merece um jogador tão ruim quanto o inominável no time. O time do Abel, que é previsível. Gente, eu não consigo voltar no tempo e gravar o que eu falei. Mas segunda-feira, com amigos, eu estava falando o que ia acontecer com o Palmeiras no jogo. E eu acertei tudo. Eu falei que a gente ia entrar bem defensivo, ia tomar um gol, aí ia ficar o time naquela linha de 3, porque o lateral ia subir, e a gente ia tomar um gol por causa que a gente ia subir desesperado, e não ia ter ninguém aqui atrás. E isso aconteceu. Se eu, que não tem a mínima de capacidade de entendimento de futebol ou tático, percebo, os treinadores, o Tite não vai perceber? Percebeu. E assim como a maioria dos treinadores do Brasil. Por isso que a gente é tão miserável com a bola. Por isso que a gente é tão pobre. Por isso que o nosso futebol é tão pobre. Porque a maioria dos treinadores já perceberam como a gente joga. E isso não muda. O treinador não faz nada pra mudar. Só pra continuar falando aqui do balão, desses malditos balões que o Palmeiras dá o jogo inteiro, o primeiro gol foi por causa disso. A gente dá 2 toques ali na saída de bola, o Giai dá um balão, o Flamengo recupera, não tem ninguém ali marcando, o Pedro tá livre, gol do Flamengo. Que agora vamos falar do Felipe Anderson, que pra mim o Felipe Anderson é um coitado. Eu tenho dó dele. Toda vez que eu penso que o cara ele podia ter ido para a Juventus, mas não, ele escolheu ficar aqui, acreditar no projeto, e como prêmio por isso, ele recebeu a função de ser babá de lateral. Ontem ele foi a babá do Caio Paulista.
Simples. É assim como ele vem fazendo todo o jogo. Babá de lateral. Acho que teve um vídeo que eu falei que ele é meia esquerda, que ele tá jogando de meia esquerda ou de ponta esquerda. Nem de meia, nem de ponta. Ele tá jogando de ala barra lateral. Ou seja, imagina você trazer um cara que é 10 anos aí titular na Europa, um cara que jogava ofensivamente na Lazio. O cara que jogava ofensivamente num time médio, bem médio da Europa, usava ele ofensivamente. Aí ele chega no Palmeiras, que é um dos clubes mais tradicionais e um dos clubes mais protagonistas do Brasil, na sua era mais vitoriosa, para jogar de lateral. Enquanto num time médio da Europa, quando ia enfrentar um time grande, ele jogava ofensivamente. Então pra mim eu tenho dó, não consigo criticar ele, não consigo, cara, assim como o Maurício, não consigo criticar, porque são caras que não jogam na sua posição e estão jogando na posição que o treinador coloca eles. Porque ele tem medo de tirar os seus jogadorzinhos ali da panela, tem medo. E bota ali o cara que é o principal reforço do Palmeiras em anos. Uma cota já que a gente não traz um jogador desse nível. O principal do jogador do Palmeiras aí, porra, da década se pá. Vem aqui pra jogar de lateral esquerdo. Mas não pode criticar. Senão merece o time de 1905. Merece o time de 1503. Não pode criticar, senão merece o Gilson Kleina, merece o Mano Menezes, o Jair Ventura. Todos esses treinadores seriam menos covardes do que o Abel Ferreira ontem. E eu acho que todos esses treinadores, até os piores que já passaram pelo Palmeiras, não colocariam um lateral de ponta, não colocariam um cara que dá bike todo jogo como titular absoluto, não colocariam o Felipe Anderson como babá de lateral. A cera. Eu falei sobre a cera no começo do vídeo, mas só pra apontar aqui de novo. Que vergonha, o Everton. Que vergonha. E eu acho que a culpa se pá nem é do Everton, porque pro cara fazer cera o treinador tem que permitir, né? Ou você acha que não é combinado? Ele não falou, ô gajo, quando tiver com bola, demore 3 minutos para recompor, porque nós vamos levar o 0-0 lá pro chiqueiro e nós vamos ganhar com o Godorone lá. É óbvio, cara, porque se o treinador não quer que ele faça a cera, assim, a partir do primeiro momento que o Everton faz a cera, ele já fala, Everton, vamos jogar, porque é isso que o treinador deve fazer. Então se o Abel não reclamou em nenhum momento, é porque ele era conivente a essa cera. Cara, que pequenez a gente ir no Maracanã contra o Flamengo e com no nosso primeiro tiro de meta a gente já fazer uma cera. Cara, eu acho que tinha 2 minutos de jogo na primeira cera do Everton e foi assim, ó, o jogo inteiro. Não parou a cera, não parou. Se tivesse 1-0, não tava 0-0, tava com menos de 5 minutos o jogo. Então é um atestado de pequenez tão grande que esse time do Palmeiras fez ontem, que a cera do Everton pra mim define. Você quer ter uma definição de o que é um clube ser pequeno? Bota todos os momentos de cera do Everton, que você vai ver. Bom, num vídeo passado eu disse aqui que o Giai pra mim já seria titular contra o Flamengo, caso o Mike não tivesse condições. Porque pra mim, se o Giai ele não foi tão bem ontem, o Marcos Rocha seria pior. E é isso, o Jair chegou a tirar algumas bolas, mas não foi bem. No modo geral, acho que ele estava bem seguro até. Mas eu acho que existe um certo desconto pra ele, porque o Richard Rios estava assim, ó, o jogo inteiro, assim. Tava na Copa América ainda, o Richard Rios. Porque eu acho que eu não cheguei aqui a falar aqui, mas eu sempre falei, o Richard Rios tem que jogar mais avançado. Ontem, em alguns momentos ele até ficou mais avançado. E quando estava mais avançado, pra voltar, ele tava aqui, ó. Então confessa pra si mesmo que tu gosta de malandro. Vem jogando, vem jogando a cinturinha, ela vem de 4. Sabe? Nítido que quer ser vendido também, então vai embora. Vai embora, Rios. Porra. Então eu acho que esse é um desconto até pro Giai. Em alguns bots ele foi bem, alguns não. Eu acho que no retrospecto geral ficou uma partida ruim.
Mas tem um ponto também. O Mike estava em condições de jogo. Eu defendia o Giai titular ontem se o Mike não tivesse nenhuma condição de jogo. Nenhuma. E o Mike entrou lá pro segundo tempo com 2-0 do Flamengo para buscar resultado. Ou seja, estava em condições. O treinador colocou o moleque numa fogueira com o principal lateral direito do time em condições. Porque não existe nenhuma justificativa para o Mike não ter sido titular ontem, sendo que ele entrou para buscar resultado. Porque se o Abel coloca ele só para segurar a casinha, beleza. Mas o Palmeiras estava perdendo de 2-0 e o Palmeiras estava desesperado por um gol. Ou seja, o Mike ia ser aqui, ó, correria. Então se ele consegue fazer essa correria toda, ele conseguiria jogar 90 minutos. Ou pelo menos 45. Ou seja, o Mike novamente sumiu. Sumiu, não entrou em jogos que deveria ter entrado, não começou a titular em jogos que deveria ter começado a titular, por um simples motivo de o Abel não querer. O Caio Paulista, eu acho que ele nem foi horroroso, padrão Caio Paulista de qualidade, mas também ninguém se salva. Ninguém se salva. Até o Felipe Anderson, que é um cara que eu vou defender, não fez uma partida boa, até porque, né, jogou de babá de lateral. Mas ninguém, você não pode falar, você não pode colocar um jogador que jogou bem. O Everton e o Vitor Reis também. O Vitor Reis fez uma boa partida e o Everton, se não fosse ele, teria sido mais. Apesar daquela tiração com o torcedor que é aquela cera desde o começo do jogo, jogou bem o Everton. Então o Caio Paulista também, porra, não comprometeu, mas também não ajudou, né? A retranca até o gol, mas o desespero pós-gol. O Palmeiras, ele tava o jogo inteiro assim. Ó, assim, ó. Assim. Aí o Flamengo faz o gol e é todo mundo aqui, ó. Lá na frente. Teve um momento que o Gustavo Gomes estava na ponta direita cruzando a bola. Exatamente. Gustavo Gomes foi para a ponta direita efetuar um cruzamento. Olha que ridículo. O Palmeiras com o jogo inteiro se defendendo. Quando toma o gol vai todo mundo no desespero. E foi por isso que a gente toma o segundo gol. Porque tava todo mundo lá na frente. Só tinha aquela linha de 3 maldita. E a gente foi lá com o Gustavo Gomes, que é horroroso saindo jogando. Horroroso. Por que a gente não via essa podridão toda do Gustavo Gomes saindo jogando? Porque a gente não jogava em função dele pra armar o time. Ele não tinha essa função de armar. Eu não sei porque o Abel Ferreira vê no Gustavo Gomes um jogador com bom passe, que ele não é. Se você quer um zagueiro para sair bem jogando, coloca o Naves naquele jogo. Porque ele sim tem uma boa posse de bola. Quer dizer, um bom passe de bola. Ou seja, a gente toma o segundo gol e a partir do momento que o Palmeiras estava trocando passes, eu falei, gol do Flamengo. Porque era uma muralha rubro-negra ali e só 2 cabas, uns 3 cabas trocando passe. E eu vi o Gustavo Gomes com a bola, eu vi ele passando e falei, gol do Flamengo. Aí a partir do momento que o cara, eu não lembro quem pegou o passe do Gustavo Gomes, ele pega, o Palmeiras, como estava todo desesperado lá na frente, não tinha ninguém pra marcar. Não tinha ninguém. Aí o Gustavo Gomes vem correndo igual um doido, igual um jegue, todo destrambelhado. O Richard Rios volta aqui, não vem malandra, andando em campo, porque se você ver, o Richard Rios tá aqui, ó, não vem malandra, andando em campo. E pô, vai fazer o quê? Tomamos um gol do Luiz Henrique. Do Luiz Henrique. Ou seja, o segundo gol, ele é um retrato do Palmeiras. Os 2 gols são retratos do que vem sendo o Palmeiras do Abel Ferreira. Um time frouxo e completamente pobre com a bola. Porque o primeiro gol sai num balão errado e o segundo gol sai num passe errado de uma saída horrível. Para concluir aqui, se eu vejo esperanças contra o Flamengo no Allianz Parque, não vejo. Assim como eu não via nem esperança sobre o Palmeiras ganhar no Maracanã. Porque eu não gosto de ficar cravando coisas aqui pra mim não me comprometer depois. E pra mim não querer parecer um especialista, mas
Segunda-feira eu estava conversando com amigos e eu falei: o Palmeiras vai perder de 2-0 chutando uma bola no gol. Isso aconteceu. Isso aconteceu. Pra você ver o quão esse time é previsível. Isso aconteceu. Ou seja, as expectativas são as mais baixas possíveis para segunda e até contra o Internacional. Para segunda não, para quarta-feira. E até contra o Internacional. Não vejo possibilidade de melhoras, a não ser que o treinador ele admita que está errado em todas as suas convicções e comece a escalar o time certo. Se ele não fizer isso, o ano foi embora. E mais uma vez, o Palmeiras ele não foi goleado, mas foi humilhado. Foi uma humilhação no Maracanã, porque o Palmeiras também tem essa cultura de tratar o Flamengo como Real Madrid. Quando a gente vai jogar com o Flamengo, parece um bando de cordeirinho contra um bando de lobo. Parece que os jogadores do Palmeiras é tudo assim, é tudo um cordeirinho assim, tudo tchu-tchu-tchu. E o Flamengo assim, ó, tudo uns lobão, pica, bombado. Porque quando o Abel ele pega o Flamengo e o São Paulo, principalmente no Morumbi, é isso. A gente não consegue nem jogar, porque esse time fica com medo. Eu não sei se é os jogadores ou o treinador. É medo. Parece que o treinador tem medo do Flamengo, tanto no Allianz Parque, tanto no Maracanã, e o São Paulo no Morumbi. Porque o que a gente faz contra o Flamengo ontem no Maracanã é a mesma coisa que a gente faz toda vez contra o São Paulo no Morumbi. Um time medroso. E a gente devia parar com essa cultura de achar que o Flamengo tá aqui em cima e a gente tá aqui embaixo. De todo o jogo contra os caras só um milagre pode acontecer pra gente ganhar. E não é assim. Porque, tudo bem, dadas as devidas importâncias dos jogos, mas o Fortaleza foi lá no Maracanã e fez um jogo muito mais digno. O Criciúma, todo mundo fez um jogo muito mais digno contra esse Flamengo. O Palmeiras também poderia fazer.